Sexta-feira vai marcar uma data muito importante nas próximas eleições, que pode determinar de vez os rumos eleitorais de 2026. A depender do que se confirmar no dia de amanhã, esse vídeo está entrando no ar na quinta-feira, a gente pode ter um avançar muito forte de uma candidatura em detrimento da outra. O que está acontecendo pode sim determinar um possível fim de vez da era Lula ou um possível fim de vez do avançar de Flávio Bolsonaro. E eu vou te explicar agora porque esse é o tópico mais importante da política brasileira nesta semana. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Eric Mota, sou jornalista, apresentador, editor-chefe aqui da Verus Capital e por aqui você fica sempre muito bem informado. Se inscreva no canal, clique em gostei e vamos avançar, porque esse quadro, o seu dinheiro com isso, vai direto ao ponto. E claro, eu vou falar o impacto que isso pode ter no teu bolso. Amanhã, sexta-feira, acaba de vez o prazo da janela partidária. Essa janela, ela serve para que parlamentares, políticos de modo geral, que terminam o seu mandato, isso é muito importante, agora em 2026 possam trocar de partido para concorrer nas próximas eleições, ou seja, nas eleições deste ano. Quem quiser então trocar de partido tem que fazer isso neste momento, até sexta-feira, sim, em pleno feriado, sexta-feira santa. Por que isso acontece? Porque é necessário que as instituições brasileiras tenham esse controle, inclusive para repasse das verbas públicas. As verbas públicas são repassadas e destinadas aos partidos a depender do tamanho de suas bancadas dentro do Congresso Nacional. E uma vez que essa grana chega no partido, ela precisa ser diluída entre as demais campanhas. Então, por isso que tem um prazo específico para isso acontecer. E por que você não pode trocar de partido a qualquer momento? Porque senão, vamos supor, eu me candidato pelo PT, mas na verdade eu gostaria de ser de um partido como a Rede Solidariedade. Mas a rede não tem dinheiro, não tem tempo de TV, então eu me candidato pelo PT, uso o recurso do PT ao me eleger, troco para a rede, que é o partido do meu coração, mas que não teria dinheiro para me bancar a campanha. Sacou? A mesma coisa, me candidato pelo PL, mas na verdade eu sou um de direita, mas contra Bolsonaro, daí eu mudo de partido. E por aí vai. Dá para entender essa lógica? Por isso que tem um prazo específico em que você pode fazer isso. Além do que, os mandatos de deputados federais, estaduais e distritais, no caso, obviamente, do Distrito Federal, não pertence aos parlamentares, pertence aos partidos. Por isso que parlamentar só troca de partido fora da janela partidária se for expulso do partido. Caso contrário, ele perde a cadeira e entra ali no lugar, o suplente. E por que o que está para acontecer amanhã pode ser determinante nos rumos dessas eleições? Nós estamos vendo um movimento do PL, por exemplo, que tem conseguido trazer muitos parlamentares para sua base. Parlamentares aqui do Paraná estão se filiando ao PL, parlamentares com poder de voto grande, tá? É o caso do deputado Tito Barrichello, por exemplo, aqui do Paraná. Sempre foi muito bolsonarista, mas ele pertencia a outro partido, está indo agora para o PL para apoiar Sérgio Moro. A esposa dele, a Tatiane também, a delegada Tatiane também está fazendo o mesmo movimento. Temos ainda a nível nacional, estou tentando lembrar o número, se eu não me engano eu vou checar aqui, mas se eu não me engano é papo de 18 deputados federais que estão mudando de partido, tá, para ir para o PL, a base de Flávio Bolsonaro nessas eleições. Bem, eu não vou procurar agora, mas se eu não me engano são 18. Vale confirmar, deputados federais. Vamos lembrar que o PL tem mais de 100 parlamentares já dentro da Câmara dos Deputados. E o que isso vai influenciar, Eric, nas eleições? É mais gente sendo cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro. Isso pode desbalancear esse jogo político. Agora, Lula também tem sua chance. Por quê? Qual é o outro candidato de esquerda? Eu não estou falando da extrema esquerda, estou falando de esquerda que vai concorrer nessas eleições.
O petismo ele conseguiu, de uma forma que era tão tanto difícil de imaginar, tendo em vista que nas últimas tinha ao menos o PSOL ali. Ele conseguiu ser o único partido, pelo menos até aqui, com candidato à presidência. Não devemos ter candidato da Rede, não devemos ter candidato do PSOL. Lula deve ser o candidato da esquerda. Claro, teremos os candidatos da linha comunista. Alguns desses, por exemplo, ainda tendem a apoiar mais Lula, sendo ali aquela verdadeira muleta para o presidente do PT, do presidente que pertence ao Partido dos Trabalhadores. Mas a verdade é, olhando o movimento, do jeito que eu estou olhando, eu acredito que Flávio Bolsonaro vai sair mais beneficiado do que Lula na janela partidária que termina amanhã. Sem contar que aí a gente vai ter ainda no dia 4 uma nova movimentação, tem questão de registros e tudo mais. Eu acredito que a partir, então, da semana que vem, a pré-campanha de fato começa. Não estranhe, gente, isso aqui não é informação, isso aqui é análise de cenário. Eu não conversei com gente do PT para falar o que eu vou falar agora. Então, se eu acertar, saiba que é apenas análise de cenário. Se eu errar, é porque eu analisei errado. Mas eu acredito que a partir de segunda-feira a gente vai ver com muito mais frequência ataques a Flávio Bolsonaro. Não vindo de Lula, vindo de gente próxima e aliada a ele. A gente vai ver o PT tentando implantar dentro da imprensa notícias contra o Flávio Bolsonaro. Eric, que absurdo! Não é absurdo. O PT tem que fazer isso. Faz parte do jogo democrático. Assim como agora que o Caiado se consolidou como o nome do PSD, ele vai passar a atacar Lula. E não estranhe, Caiado já começou a falar, Flávio Bolsonaro não está tão preparado, ele precisa ter um discurso, presta atenção aqui, Caiado precisa ter um discurso de que, não é ele nem ele, mas ele vai para o lado do bolsonarismo. Escreve o que eu estou te falando e me cobre depois. Tem uma chance de eu estar errado com Ronaldo Caiado. Uma única chance. Se em algum momento, durante essa pré-campanha, acontecer algum movimento, alguma notícia, alguma coisa que demonstre que Flávio Bolsonaro não é mais o favorito da direita e que abre-se uma vaga para novamente se discutir uma terceira via. E que Caiado é muito bem cotado para essa terceira via. Se Caiado conseguir sair ali da base de 2, 3% e conseguir romper esse patamar, chegando a 9, 10%, aí a gente vai ver Caiado fazendo de fato uma campanha para ganhar. Caso contrário, ele vai fingir que bate no Flávio, bate muito em Lula para ajudar Flávio e assim garantir um ministério caso Flávio venha a ser eleito. Esses são os movimentos dos próximos dias. E o mercado com isso, Eric? A análise segue a mesma da semana passada. A minha análise fundamentalista para você é: a janela partidária, ela não vai influenciar, presta atenção nisso aqui, ela não vai influenciar no seu gráfico no trade. Não vai influenciar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porém, a janela partidária vai influenciar na força política. Se for confirmado que Flávio Bolsonaro obteve êxito e trouxe uma grande base política para o lado do PL, mais base ainda do que o PL já tem, a tendência é que ele comece a despontar ainda mais nas pesquisas. Se isso acontecer e ele seguir sendo o favorito do mercado, aí entra aquela lógica da semana passada. Quando o Flávio aparecer bem nas pesquisas, em ele sendo o favorito do mercado, a tendência é de alta. Quando o Flávio aparecer mal nas pesquisas, em ele sendo o favorito do mercado, a tendência é de baixa. Lembro a vocês, Lula pode virar esse jogo e tende a fazer movimentos agressivos para tal. Já começou a fazer, inclusive. A tendência, de novo, análise de cenário político de quem viveu em Brasília naqueles corredores. A tendência é que Lula, em breve, comece a anunciar medidas para agradar um empresariado. Não se assuste. O governo tende a tomar algumas medidas um pouco mais liberais, ao mesmo tempo em que
toma medidas sociais. Eric, é contraditório. É a política como ela é feita. A tendência é o morde e o assopra. Se isso vai funcionar e Lula vai virar esse jogo no meio do empresarial, aí eu não sei. Mas que tende a tentar, tende a tentar. Seria o mais inteligente. É o que eu aconselharia se eu fosse conselheiro político do presidente da República. Mas não tenho nem roupa para isso e nem importância. Então, eu conto aqui para vocês, não como quem está tentando dar uma dica para o Lula, porque ele nem sabe da minha existência. E sim, para você saber que a tendência maior é essa, seria o mais inteligente a ser feito. E para o Flávio Bolsonaro, para a gente fechar de vez o vídeo, o que é o mais inteligente a ser feito? Seguir jogando parado. Parar de falar besteira. Se eu fosse conselheiro político do bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro, eu falaria, para de falar em anistia, não precisa mais falar em anistia. Simples assim. Eric, mas as pessoas, não precisa. As pessoas já entenderam que Flávio vai lutar pela anistia. O Bolsonaro, os eleitores de Jair Messias Bolsonaro já viraram eleitores de Flávio Bolsonaro. Ele não precisa mais desse movimento. Se eu fosse conselheiro político de Flávio, graças ao bom Deus, eu não sou conselheiro de político nenhum, o que eu falaria para ele é, para de falar disso, deixa Caiado falar disso, escolhe um vice que fala disso, ou melhor, eu escolheria uma vice que fala disso, ele até tentou que Tereza Cristina, mas ela recusou, o que consta pelo menos por enquanto, e ela seria um baita nome para vice, tá? Diga-se por sinal, seria um nome forte, bem forte. Deixa para outras pessoas falarem sobre isso. Para de ir para os Estados Unidos pregar golpismo. Para. Isso vai prejudicar a tua campanha. Porque eu tenho certeza que o PT vai utilizar essas falas de Flávio Bolsonaro lá fora. Então tá aí o que eu aconselharia a Lula, tá aí o que eu aconselharia a Bolsonaro e tá aí o que eu aconselho a você. Cautela. Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, ou quase ninguém, somente aos vegetarianos, porque sempre tem suas exceções, tá bom? Gente, no caso a canja, né? Não a cautela. Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então presta atenção no movimento de amanhã, porque ele vai determinar a força política nas próximas semanas, tá bom? Muito obrigado, se inscreva no canal, clique em gostei e a gente se vê segunda-feira no programa Análise Semanal comigo, Eric Mota, e sempre com ele, meu querido Alexandre Ragozzano. Um beijo no teu coração, fica com Deus, bom fim de semana. Bom feriadão, tchau.